Bom dia, galera. Beleza? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos aprender aí o princípio da ação e reação, também conhecida como terceira lei de Newton. Qual é o enunciado dessa lei, então? Toda vez que um corpo A aplica uma força em um corpo B, B também aplica sobre A uma força, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao da força aplicada por A sobre B. Ou seja, para toda ação, há uma reação. Certo? Então, se você faz uma força em algum lugar, esse algum lugar também fará uma força sobre você. Dá um soco numa parede para você ver. Ao mesmo tempo que você bate na parede, a parede bate na sua mão. Por isso que dói. Se você aumentar a força, a dor também será maior, porque você está aumentando a força da reação também. Temos que tomar cuidado com algumas coisas. Quais são as características de um para-ação e reação? Elas devem ter a mesma intensidade, elas devem ter a mesma direção, devem ter sentidos opostos, existem aos pares, não existe ação sem reação, deve surgir simultaneamente, ou seja, elas ocorrem ao mesmo tempo, elas devem ter a mesma natureza. O que isso quer dizer? Que se eu aplico uma força gravitacional, sei lá, a reação também será uma força gravitacional. Se é aplicada uma força elétrica, a reação também será uma força elétrica, certo? E principalmente elas devem ser aplicadas em corpos diferentes. Quando eu dei o exemplo do soco, você faz a força na parede, a parede faz a força em sua mão. Beleza? Um exemplo de força, ação e reação é a força entre a Terra e a Lua e a Terra. Essa força é uma força do tipo gravitacional. Repara, a Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua com a mesma força, mesma direção, sentidos opostos. A natureza da força é a mesma, força gravitacional. Repara que a intensidade também será a mesma. A Terra faz uma força na Lua e a Lua faz uma força na Terra. Beleza? A principal coisa que nós temos para esse tipo de exercício, para esse tipo de atividade que a gente vai fazer com a terceira lei de Newton, é saber marcar as forças num corpo. Então, nós vamos trabalhar com 3 forças básicas. A primeira delas é a força-peso. A força-peso é uma força que surge em qualquer corpo que tem massa e que está sob a influência de um campo gravitacional. E ela sempre vai apontar para o centro do corpo que gera o campo gravitacional. Então, quando nós estamos na Terra, a força-peso sempre vai ser vertical para baixo, apontando lá para o centro da Terra. E a reação dessa força-peso estará no centro da Terra. Então, repara lá, os corpos em volta da Terra têm a força vertical apontando para o centro da Terra, e a reação dessa força-peso está lá no centro da Terra apontando para fora. Certo? A força-peso, pessoal, para ser calculada, basta multiplicar a massa pelo campo gravitacional local, ou a aceleração da gravidade. O segundo tipo de força que a gente vai aprender a marcar é a chamada força normal. A força normal é a força que surge do contato entre dois corpos. Sempre que dois corpos estão em contato, existe força normal. Qual é a principal característica dessa força, pessoal? Ela é perpendicular ao plano de ação. Então, ela sempre vai formar 90 graus com o plano. Então, onde tem o contato, essa força normal surge formando 90 graus entre eles. E a última força que a gente vai aprender a marcar é a força de tração. Força de tração é uma força que surge devido à existência de uma corda ou de um cabo que puxa um corpo, ou suspende um corpo, segura um corpo. Tá? Ela sempre atua na direção da corda ou do cabo. Beleza? Um exemplo de exercício sobre esse tipo de marcação de forças é o exercício 2 aí da nossa apostila, certo? Ele pede para a gente separar os corpos e marcar os pares ação e reação. Então, nesse item A, repara, nós temos um bloquinho apoiado no chão. Quantos corpos são importantes para a gente nesse exercício? 3 corpos: o bloco, o chão e a terra. Por que o bloco, o chão e a terra? Vamos entender. O bloco ele tem massa e se localiza na terra. Então, quer dizer que ele está sob a ação da força peso. Onde está a reação da força-peso? Igual eu expliquei anteriormente, lá no centro da Terra. Então, repara, a força-peso é vertical para baixo no bloco, e lá na Terra ela é vertical para cima. O corpo está em contato com o chão, então existe uma normal que empurra esse bloco para cima.
Onde está a reação da normal? No chão, vertical para baixo. Então, são essas forças que atuam nesses três corpos nesse enunciado. O segundo exemplo é o item B. Repara que agora tem um corpo suspenso aí no teto. Quantos corpinhos vão ser importantes para a gente nesse exemplo? 3 de novo. O bloco, o teto e a terra. Como o bloco tem massa e está sob o campo gravitacional da Terra, força-peso vertical para baixo. Reação da força-peso, lá no centro da Terra. Como o bloco está pendurado, tem alguém que não deixa ele cair. Quem que não deixa ele cair? O cabo. Então tem uma tração atuando para cima lá no corpo. Onde que está a reação da tração? Lá no teto, que puxa o teto para baixo. Beleza? Bom, pessoal, um bom estudo para vocês, boas atividades e até breve.